Vamos nessa então, João. O Pedro vai colar lá no telão e a gente vai para a primeira pergunta. A pergunta é essa daqui, hein? Contra quem Kaká fez o seu primeiro gol pela seleção principal? Quer as alternativas ou quer dobrar? Alternativas. Vamos então para as alternativas. Contra quem Kaká fez o seu primeiro gol pela seleção principal, obviamente. A, Islândia. B, Colômbia. C, Iugoslávia. Ou D, Panamá. Você tem 30 segundos. Letra B, Colômbia. Letra B, Colômbia. Em caso de erro, repito, passa para o rival valendo 10 pontos. Gente, Kaká, ontem a gente teve essa confirmação da aposentadoria. Obviamente, o fanático está atento a tudo que está rolando no mundo, hein, gente? Então vamos ficar ligados também para quem vem aqui pelas próximas semanas. Contra quem Kaká fez o seu primeiro gol pela seleção principal? Foi contra a Colômbia? Resposta errada. Agora é o seguinte, Caruso e Lucena, vocês podem discutir e me dar uma resposta em 30 segundos. Foi contra a Islândia? Foi contra a Iugoslávia? Ou foi contra o Panamá? Islândia. Foi contra a Islândia. A resposta está dada. Letra A, Islândia. Se estiverem corretos, abrem 20-0 para o Flamengo. Certa resposta! Foi um amistoso em 2002, então a dupla do Flamengo abre 20-0. Tá 30-0 para os fanáticos Mengão. Vamos lá, Pedro, a pergunta para você valendo 10 Segura pontos. aí pra não ficar no fio. Que isso, cara? Como jogador, Zidane disputou o campeonato francês por 2 clubes. Quais? Quer dobrar ou quer as alternativas? Alternativa. Vamos para as alternativas então, Pedro. As alternativas são Cannes e Saint-Étienne e Marselha, opção B, Cannes e Bordeaux, opção C, ou Marselha e Bordeaux, opção D. 30 segundos. Opção D. Opção D, Marselha e Bordeaux. Se estiver certo, bota os 10 primeiros pontos na conta dos fanáticos Fortaleza. Em caso de erro, passa a pergunta para a dupla do Flamengo. A letra D é a resposta certa? Resposta errada. Dupla do Flamengo. 30 segundos. C. Dupla do Flamengo é assim, né? Passou, já respondem rapidinho, não perdem tempo. É bate pronto, letra C, Cannes e Bordeaux. Se estiverem certos, abrem 40-0. Certa resposta! 40-0! 40-0! Cannes, ele começou no Cannes, depois jogou no Bordeaux. Quem vai? Quem vai? Beleza, vamos nessa então. Enquanto o João Vitor se ajeita aqui, o Pedro vai lá pro fundo e a pergunta vale 20 pontos, ou seja, você pode empatar a parada agora. A pergunta é: quem marcou o gol do Fortaleza no primeiro jogo da final do Cearense de 2005? Quer dobrar ou quer as alternativas? Vou ler a pergunta mais uma vez e dá tempo para a dobra. Quem marcou o gol do Fortaleza no primeiro jogo da final do Cearense de 2005? A contagem pela dobra em 5. Alternativas. Alternativas? Então vamos lá, João, para as alternativas. Clodoaldo, opção A. Genilson, opção B. Mazinho Lima, opção C. Ou Ronaldo Angelim, opção D. 30 segundos. Quem marcou o gol do Fortaleza no primeiro jogo da final do Cearense de 2005? 10 segundos, tá? Se não responder, passa para o Flamengo. Mazinho Lima. Mazinho Lima, letra C, a resposta está dada. Repito, essa é a primeira pergunta de conhecimentos específicos. Pergunta sobre o time, errou, passa para o rival valendo o dobro. Letra C, Mazinho Lima, foi ele que marcou o gol do Fortaleza no primeiro jogo da final do Cearense de 2005? Não foi o Mazinho Lima. Lucena, Caruso, vocês têm 30 segundos para discutir e me dar uma resposta. Clodoaldo, Genilson ou Ronaldo Angelim? A gente vai chutar a letra B. A gente não faz ideia, mas a gente vai chutar a letra B. Letra B, Genilson, então. Letra B, Genilson, se estiverem corretos, pegam 40 pontos. A pergunta valia 20 para o Fortaleza.
Se eles estiverem certos, levam 40 para casa e já abrem 60. Vão a 80 pontos no jogo. Foi o Genilson que marcou esse gol? Tá certa a resposta! Tá certa a resposta! Vamos subir, só falta vocês comprar essa briga com a gente. Pô. Ô, Vamos lá. Carlos, vou te falar duas coisinhas. 80-20 é o placar. Getúlio, vai para a resposta então, valendo 10 pontos, tá? Uma pergunta de conhecimento geral de placar está atualizado 20-20. Vamos embora para a pergunta. Getúlio, a pergunta para você é essa daqui. Qual o time que sofreu mais gols de Messi? Quer dobrar ou quer as alternativas? Alternativa. Vamos então para as alternativas. Qual o time que sofreu mais gols de Messi? A, Real Madrid, B, Sevilha, C, Valência ou letra D, Atlético de Madrid? 30 segundos. Tem todos os recursos à sua disposição. (15 segundos, tá? Letra C, Valência. Letra C, Valência. Se estiver certo, 30-20. Se estiver errado, passa a pergunta para o time do Flamengo. É a letra C, Valência, a resposta certa? Resposta errada. Vocês podem discutir, Lucena. Pode. Caruso, podem conversar e me dar a resposta. (20 segundos. Real Madrid, Sevilha ou Atlético de Madrid? Qual o time que sofreu mais gols de Messi? Madrid também não. Botaram os mais fortes. O Sevilha que estourou. Letra B, de bola. Letra B de bola, a resposta dada é Sevilha. Se estiverem certos, assume a liderança e ainda responde a pergunta, né? Então vamos ver. Letra B, Sevilha, é a resposta certa? Certa resposta! O Messi fez 20 gols contra o Sevilha. Coitado. É um negócio de louco, né? 30 fanáticos Mengão, 20 fanáticos Galo. Jogaço. Thiago, Vamos. você tá 140 a 120. O Thiago hoje tá tenso. Os olhos marejados o jogo inteiro, Thiago. Vamos pra pergunta. Valendo 20 pontos, é a pergunta sobre Atlético Mineiro. Pergunta pra você, Thiago, no Brasileiro de 2001, Guilherme marcou na vitória do Galo sobre o Flamengo. Quanto foi o jogo? Quer dobrar ou quer as alternativas? Alternativas. Alternativas. E lembrando, né, que o Atlético Mineiro tem uma dobra do jogo de hoje, tem, eventualmente, se quiserem usar uma dobra vinda do desafio do YouTube. A 3-2, B 2-1, C 2-0 ou D 3-1. 30 segundos. A cabeça tá muito louca. Eu vou de... Letra D, 3-1. Letra D, 3-1. Se estiver certo, soma 20 pontos. Vai a 140 e empata o jogo. Se estiver errado, o Flamengo pode somar 40 pontos nessa pergunta. O resultado daquele jogo foi 3-1 pro Atlético Mineiro? Não foi. Então, Caruso, pode responder. Tem 30 segundos para responder. Não, vocês dois, não. Porque ele comemorou. Isso! Aí eu achei que ele já tava com o resultado na ponta da língua. B de bola. B de bola, 2-1, o resultado tava na ponta da língua, tá dada a resposta. Era a pergunta pro Atlético. Foi pro Flamengo. Vale 40 pontos e podem abrir uma boa vantagem no jogo. É a letra B, 2-1, a resposta certa? Certa resposta! 180 a 120! 180 a 120 são 60 pontos de diferença. Vai Vinícius ou vai Fusqueta? Vai Vinícius então. Por 20 pontos, responde sozinho, pode dobrar e a pergunta é essa.
O único empate do Furacão na campanha do título da seletiva Libertadores de 99 foi contra quem? Você quer dobrar ou você quer as alternativas? Alternativas. Alternativas então, Vinícius, valendo 20 pontos. Opção A, São Paulo. Opção B, Cruzeiro. Opção C, Internacional. Ou opção D, Portuguesa. Com você, vocês não têm mais o especialista, vocês têm o rival e o Twitter. Segundos. Letra A, São Paulo. Letra A, São Paulo. O único empate do Furacão na campanha do título da seletiva Libertadores de 99 foi contra o São Paulo. É a resposta certa. Lembrando que se ele estiver errado, vai passar valendo o dobro aqui para o Flamengo a pergunta. É a letra A a resposta certa? Não, resposta errada. Vocês do Flamengo, vocês têm 30 segundos e podem conversar e discutir. Cruzeiro, Internacional ou Portuguesa? Especialista. Não podem chamar pode. qualquer tipo de auxílio agora. Tá bom. Deixa eu aqui. Calma, tem tempo. Vocês têm tempo? Calma. 20 segundos. Português não seria difícil. Eles jogaram a final com o Cruzeiro e jogaram o Internacional. O Internacional tirou o Flamengo. Então, o Internacional pode ter pego na semifinal. 5 segundos, tá? Internacional. Internacional. Internacional tá dada a resposta por 40 pontos no jogo, hein? Acertando essa, eles vão a 170 e abrem 50 pontos de frente. O único empate do Furacão naquela competição foi contra o Internacional? Certa resposta! Foi 1-1 no primeiro jogo das quartas de final. 170 a 120. Vambora, torcida, vamos! 170 a 120. Que jogo é esse, hein? Jogaço. Jogaço. E temos aqui 10 pontos para dar para a dupla do Atlético Paranaense. Sem desistir. Mais um ponto. Que vai a 130. Vamos. E assim, vai a 130 lá e aqui vai a 180 a qualquer momento, né? Corinthians começa. Então, deixa eu... Vai você primeiro, Diego? Então, beleza. Então, já conhece a dinâmica aqui da nossa fase quartas de final. Quem não responde fica atrás do adversário. Nada de olhar pra trás, senão a pergunta vai pro rival e não tem bate-papo. Começa com o time do Corinthians. O jogo de hoje começa a quartas de final para Timão e Mengão. Vamos à primeira pergunta do programa de hoje. Pergunta de conhecimentos gerais, obviamente. Vamos lá. Diegão, qual o último clube italiano a ter o artilheiro de uma edição da Liga dos Campeões? Vou ler mais uma vez. Alternativas, então vamos a elas. Qual o último clube italiano a ter o artilheiro de uma edição da Liga dos Campeões? A, Inter de Milão. B, Juventus. C, Milan. Ou D, Roma. 30 segundos. Você tem Twitter, tem rival e tem especialista rival. Vocês têm duas vezes, né? Que escolheram rival como recurso extra. 8 segundos, eu preciso de uma resposta, hein? A Inter de Milão. A Inter de Milão. Se ele estiver certo, dá 10 pontos aos fanáticos Timão. Se estiver errado, passa a pergunta para a dupla do Flamengo. Letra A, Inter de Milão. É a resposta certa? Resposta errada. Passa então para a dupla do Flamengo. Opção B, Juventus. Opção C, Milan. Opção D, Roma. 30 segundos. Milan. Milan. Vamos então descobrir, por 10 pontos no jogo, por 10 pontos no jogo, se a letra C, Milan, é a resposta certa. Certa resposta! E foi o Kaká, na temporada 2006-2007, com 10 gols marcados. Largando na frente, o Fanáticos Mengão. Vou lançar a pergunta para vocês respondem em dupla. Se errarem, passa com o mesmo valor pro lado de lá. Pergunta para vocês é: quais times fizeram a final da última edição da Copa Centro-Oeste em 2002? Eles também não podem dobrar, portanto a gente apresenta as alternativas. Goiás e Gama, opção A. Goiás e Vila Nova, opção B. Gama e Vila Nova, opção C. Ou Atlético Goianiense e Brasiliense, opção D. Vocês têm 30 segundos.
muito forte naquela época. Vocês ainda têm o Rival e o Twitter para usar se quiserem. Oito segundos. Eu preciso... Rival. E qual rival vocês querem ajuda? Botafogo. Botafogo, né? Então é o seguinte, eles queimam aqui a ajuda do Botafogo. Depois só me reforce, relembre se essa é a primeira ou a segunda utilização deles. Eles têm... Essa é a primeira. Vocês reservam ainda o direito de usar o rival mais uma vez no jogo, tá? Então a dupla do Botafogo sendo chamada, João. Jogo pegando fogo, chamaram justamente quem? O Botafogo. Que piadinha ruim, não é, Luizinho? Agora eu vou subir pra ver se a dupla botafoguense consegue ajudar a dupla corintiana. Lugon e Mador, vocês têm alguma linha de raciocínio ou tem alguma alternativa pra ajudar o Corinthians? Bom, assim, eu vou falar assim, já de cara, assim, eu não sei de cara essa resposta. A linha de raciocínio que eu vou usar é assim, o Gama foi o Brasiliense foi vice-campeão da Copa do Brasil pro Corinthians em 2002, não é isso? E então tinha um bom time, um time forte e tal, mas pô, ele só aparece em uma alternativa. Eu acho que o Atlético Goianiense não tinha um time muito bom, Goiás, mas eu ainda acho que o Brasiliense era o melhor dos times naquela época. Mas eu sinceramente não sei, a alternativa D seria por esse lance do Brasiliense apenas. Ô, Mador, você vai nessa linha de raciocínio ou você vai dar outra alternativa? Eu não vou nessa linha de raciocínio e tô com o feeling de que é Gama e Vila Nova, letra C. Mas vocês precisam em dupla dar uma resposta só, gente. Vocês vão dar a resposta do Mador, enfim. Tanto faz, pode ser a do Madureira, mas eles vão seguir o que eles quiserem. Né? Letra C? C. Então tá bom, ó, a dupla tentou chegar em um consenso e falaram letra C pra dupla corintiana. A resposta da dupla alvinegra pra vocês é letra C, Gama e Vila Nova. Vocês têm 30 segundos, A dupla do Botafogo, pode ficar tranquilo que a gente tem consciência que as perguntas são difíceis e a gente confia 100% na opinião de vocês. O feeling do Madureira, ele foi mais ou menos o que a gente tinha conversado. Então, a gente vai de letra C. Vocês vão de letra C, Gama e Vila Nova. Vamos. É uma pergunta de 30 pontos. Se vocês estiverem certos, 250 a 150 antes da nossa prova e das últimas duas perguntas do jogo. Letra C, Gama e Vila Nova. É a resposta certa? Não. Resposta errada. Valendo 30 pontos. Já quer responder? Então vai. Letra A. Letra A, Goiás e Gama? Convicto? Sim. Então tá bom. Convicto por 30 pontos. Se você acertar isso aqui, ó, 220 a 180. 40 só de diferença. Antes da última pergunta, que é de 30 pontos, e da nossa prova, Quem Sou Eu? Goiás e Gama, dupla rubro-negra, convicta dessa resposta. É a resposta certa? Certa resposta! E Goiás foi campeão, hein? 220 a 180. Então o cara lembrou das duas finais, hein? Copa Sul Minas e Centro-Oeste. Nossa Senhora! Quais seleções fizeram o jogo com o maior número de gols da Copa de 1930? Quais seleções fizeram o jogo com o maior número de gols da Copa de 1930? Vou abrir a contagem pela dobra. 5 alternativas? Então vamos a elas. Alternativa A, Argentina e México. Alternativa B, Uruguai e Iugoslávia. Alternativa C, Uruguai e Romênia. Ou alternativa D, Argentina e Estados Unidos. Vocês têm 30 segundos. Para vocês agora, resta somente o Twitter. A não ser que vocês queiram usar o recurso que vocês ganharam pelo... Não, eu quero o Twitter. Vocês querem o Twitter. Então é o seguinte, vamos usar o Twitter para essa pergunta de 30 pontos. E eu lembro o seguinte. Essa é a última utilização de Twitter que vocês têm no jogo, a não ser que queiram usar o recurso extra que vocês ganharam pelo... Também, né? Isso, vocês ainda têm o dobro ou nada. Sim, eu digo o recurso depois da pergunta com as alternativas apresentadas. Quais seleções fizeram o jogo com o maior número de gols da Copa de 1930? Argentina e México, Uruguai e Iugoslávia, Uruguai e Romênia ou Argentina e Estados Unidos? Essa pergunta teve 800 respostas.
Uma pergunta difícil, o pessoal às vezes corre, né? O pessoal ou não quer ajudar, ou não sabe, ou também não quer atrapalhar. Mas foram 800 respostas, né? Para essa enquete que a gente lançou lá no Twitter, repito. E assim, geralmente a gente tem 2.000, 2.200 para cada pergunta. Essa tivemos 800. Quais seleções fizeram um jogo com o maior número de gols da Copa de 1930? Vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Então temos ali, letra B, Uruguai e Iugoslávia na liderança com 38%. Na segunda colocação, Argentina e México com 31%. Uruguai e Romênia, 18%, terceira colocada. E a alternativa D, 13%, Argentina e Estados Unidos, vem como a quarta opção mais votada. Vou deixar vocês olhando um pouquinho e vou tirar as alternativas, tá? Tá. Eu acho. Bom, posso ir, Madureira? Pode. Eu acho que a alternativa C, Uruguai e Romênia. Essa é a resposta. Então, Uruguai e Romênia. Alternativa C, ele foi na terceira, portanto, a terceira alternativa mais votada entre todas. Uruguai e Romênia. Momento super importante do jogo. Uma pergunta de 30 pontos, que se eles errarem, passa também valendo 30 pontos para a dupla do Flamengo. Alternativa C, Uruguai e Romênia. É a resposta certa? Momento importante do jogo, hein? Então a gente vai fazer o seguinte. Depois de um rápido intervalo, a gente descobre qual é a resposta certa. Estamos ao vivo também no YouTube, momento de discussão aqui sobre a resposta que a dupla do Botafogo deu, né? O Lugon assumiu a responsabilidade. Mas estão perguntas difíceis, hein? Você é fanático os quartas de final. Vamos lá, 10 segundos pra gente voltar, tá? Tem que respeitar, né, Luzinho? Posso falar que a gente estava estudando então? Estamos de volta, o momento é de absoluta atenção aqui dentro da nossa Arena Fanática, porque a dupla do Botafogo já bloqueou a resposta dela. Não tem mais como alterar a resposta dada para a pergunta no valor de 30 pontos. Antes da gente descobrir, só mostrar aqui as torcidas que estão participando. Ó, aqui em cima a gente vê a torcida do Flamengo, aqui a gente vê a torcida do Botafogo. Eu tenho mais uma pergunta para o Flamengo, a nossa prova que os dois times fazem, depois eu vou fechar as arquibancadas virtuais. Pontos importantes estão em disputa através do Twitter. A pergunta é, quais seleções fizeram um jogo com o maior número de gols da Copa de 1930? Vale 30 pontos. Alternativa C é a resposta do Botafogo. Resposta errada. A resposta está errada. Vocês do Flamengo podem somar 30 pontos agora. Argentina e México, Uruguai e Iugoslávia, ou Argentina e Estados Unidos. A gente andou estudando bastante, né? Copa do Mundo e eu acho, tenho quase certeza, na verdade, que foi Argentina 6, México 3, alternativa A. É uma pergunta importante. Vale 30 pontos agora, era uma pergunta originalmente para o Botafogo. Eu quero te fazer uma perguntinha. Essa certeza, essa convicção veio da onde? Veio de minutos agora da conversa ou veio de... Não, a gente estudou bastante. Estudos. Copa do Mundo. Ok. Argentina e México. Será que foi esse jogo por 30 pontos? O jogo com o maior número de gols da Copa de 1930? Certa resposta! 6-3, 280 a 170. Gabriel, pergunta valendo 10 pontos sobre conhecimentos gerais. Vamos a ela. É um jogo que vale vaga na semifinal do Fanáticos.
Quantas vezes o Boca Juniors foi campeão da Libertadores, ganhando a final na disputa de pênaltis? Alternativas. Vamos para as alternativas. Opção A, 3. Opção B, 1. Opção C, 4. Ou opção D, 2. Você tem 30 segundos. Gabriel, você tem Twitter e vai ao especialista se quiser. Eu vou no Twitter. Vai no Twitter? Então vamos ao Twitter. Uma pergunta de conhecimentos gerais. Usa a única possibilidade de Twitter a que tem direito no jogo de hoje aqui, a turma do Peixe. É um jogo muito difícil hoje, é um jogo duríssimo, é um jogo que vale vaga na semifinal, então qualquer ponto que ficar para trás aqui não dá para ser recuperado lá na frente. É o jogo mais importante dessa semana, é o jogo de vida ou morte, é o jogo famoso X1, né? Mano a mano, quem passar daqui vai para a semifinal. Quantas vezes o Boca Juniors foi campeão da Libertadores ganhando a final na disputa de pênaltis? 3, 1, 4 ou 2? Vamos para as alternativas aqui, vamos ver o percentual do Twitter. Letra D, 2, está na liderança com 36%. A segunda opção mais votada é a letra A, 3. Depois temos 1 com 20%, 4 com 17%. Pode tirar? Pode. Beleza, você decide. Quantas vezes o Boca Juniors foi campeão da Libertadores ganhando a final na disputa de pênaltis? Eu vou com eles, na D, 2. Você então vai na letra D, 2. É uma pergunta que vale 10 pontos. Se estiver certo, coloca fogo no jogo, fica 40-20. Letra D, 2 é a resposta. Resposta errada. Dupla rubro-negra, 3, 1 ou 4. Quantas vezes o Boca Juniors foi campeão da Libertadores ganhando a final na disputa de pênaltis? Dez segundos, hein? Cinco. Letra A, 3. Letra A, 3. Valendo 10 pontos, era uma pergunta para o Santos, mais de conhecimentos gerais, passa com o mesmo valor para o Flamengo. Letra A, 3. Dá 10 pontos a dupla rubro-negra? Certa resposta! Você falou assim, deve ter tido alguma na década de 70, né? Foi isso que você falou. 77, bateu o Cruzeiro, 2000 o Palmeiras, 2001 o Cruz Azul. Então exatamente estava certinho. 50-10. E agora, você tem que responder uma sozinho, não tem não, Wesley? Sobre baixo da gama? Então vambora, porque é uma pergunta que vale 30 pontos. E a pergunta para você, Wesley, é essa daqui. 180-130 é o placar do jogo. Lembrando que as perguntas aumentaram em 10 pontinhos cada pergunta, né? Então, as perguntas que até semana passada, na fase quartas de final, valiam 20 pontos, nessa fase do jogo, agora valem 30 pontos. E as perguntas finais do programa valem 40 pontos. Muita coisa pode acontecer, ninguém dobrou no jogo ainda. Wesley, para você, a pergunta por 30 pontos é essa. No Brasileiro de 2002, Petkovic enfrentou o Flamengo pela primeira vez com a camisa do Vasco. Qual foi o placar do jogo? Eu vou ler a pergunta de novo. No Brasileiro de 2002, Petkovic enfrentou o Flamengo pela primeira vez com a camisa do Vasco. Qual foi o placar do jogo? Contagem pela dobra começa em 5. Vamos então para as alternativas. Alternativa A, Vasco 1, Flamengo 0. Alternativa B, Vasco 1, Flamengo 1. Alternativa C, Vasco 3, Flamengo 1. Ou alternativa D, Vasco 2, Flamengo 1. Para você, como recurso pós-alternativas, só resta o especialista, né? (15 segundos). C. Letra C, Vasco 3, Flamengo 1.
É uma pergunta que vale 30 pontos. E é pergunta sobre o Vasco da Gama. Se ele estiver certo, 30 pontos na conta. Se ele estiver errado, passa para o Flamengo valendo 60. Pergunta. Vasco 3, Flamengo 1. Foi o resultado do jogo? Resposta errada. Vale o dobro para a dupla rubro-negra, valendo 60 pontos. No Brasileiro de 2002, Petkovic enfrentou o Flamengo pela primeira vez com a camisa do Vasco. Qual foi o placar do jogo? Vasco 1, Flamengo 0, Vasco 1, Flamengo 1 ou Vasco 2, Flamengo 1? Galera, é o seguinte, esquece a meta de 500%. Se a gente passar o Vasco, virar esse jogo na arquibancada, vai ter 3 camisas aí pra falar Twitter. Como que? 5 segundos. Alternativa D, a gente não tem certeza, mas alternativa D. Alternativa D, 2-1. Mesmo sem a certeza, se vocês acertarem, vocês levam 60 pontos. O dobro do valor original da pergunta. Letra D, Vasco 2, Flamengo 1. Vale 60 pontos para o Flamengo? Certa resposta! Certa resposta! Foi 2-1 com 2 gols do Ramon. Lugon, você já tá por aqui e a pergunta vale 20 pontos também, tá? Aniversariante do dia, o goleiro uruguaio Rodolfo Rodrigues defendeu quantos clubes brasileiros? Alternativa. Vamos para as alternativas e lembrando que o Botafogo pode dobrar 2 perguntas no programa de hoje. Opção A, 1. Opção B, 4. Opção C, 2. Ou opção D, 3. Aniversariante do dia, o goleiro uruguaio Rodolfo Rodrigues defendeu quantos clubes brasileiros, Lugon? Olha, se a minha memória não estiver falhando, foram 2 clubes. Letra C, 2. Se ele estiver certo, 20 pontos para o Botafogo. Se ele estiver errado, passa a pergunta para a dupla rubro-negra com o mesmo valor. Letra C, 2. É a resposta certa? Resposta errada! Dupla rubro-negra. Vocês podem levar 20 pontos. Calma. Aniversariante do dia, o goleiro uruguaio Rodolfo Rodrigues defendeu quantos clubes brasileiros? 1, 4 ou 3? Letra D, 3. Letra D, 3. Pode dar 20 pontos ao Flamengo e o Flamengo, se acertar, abre 30 no jogo. Letra D, 3. É a resposta certa? Certa resposta! Eu não sei qual time você esqueceu. Então você esqueceu, foi a Portuguesa. Santos, Portuguesa e Bahia. 60 fanáticos Mengão, 30 fanáticos Fogão. 350 a 240, Serginho. Em qual cidade foi a final da Liga dos Campeões entre Manchester United e Chelsea? Alternativa. Vamos para as alternativas. Opção A, Madrid. Opção B, Milão. Opção C, Moscou. Ou opção D, Munique. Você tem 30 segundos. Em qual cidade foi a final da Liga dos Campeões entre Manchester United e Chelsea? Madrid, Milão, Moscou ou Munique? De letra B, Milão. Vai de letra B, Milão, vale 20 pontos e pode colocar o Paraná com 370 pontos no jogo. É a letra B, Milão, a resposta certa? Resposta errada. Isso significa que o Flamengo pode ganhar esses 20 pontos. Restaram as opções A, Madrid, C, Moscou ou D, Munique. Lembrando que perguntas de conhecimentos gerais, quando erradas, elas passam para o adversário valendo o mesmo valor. Perguntas sobre Flamengo e sobre Paraná, quando eles erram, passa valendo o dobro para o adversário. Valendo 20 pontos. Em qual cidade foi a final da Liga dos Campeões entre Manchester United e Chelsea? Luizinho, a gente vai de letra C, Moscou. Vão de letra C, Moscou. E se vocês estiverem certos, vocês diminuem a diferença que está em 3 dígitos e cai para 2 dígitos, tá? É a letra C, Moscou, a resposta certa? Vamos lá! 350 a 260. Olha